Olá, terapeutas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa terceira aula da avaliação clínica passo a passo. Quem chegou aqui agora, né? Eu sou Edna Regina Nunes, neuropsicopedagoga, psicopatóloga, e aqui no nosso canal nós viramos pequenas chaves para o nosso sucesso profissional e também pessoal, porque tanto o pessoal quanto o profissional eles andam juntos. Nós falamos no vídeo passado referente ao registro de sessões, falamos de algumas orientações sobre como devemos conversar com os professores. Apesar de nós não sermos especialistas para o transtorno do processamento auditivo central, que é com fonoaudiologia, nós precisamos saber se o nosso paciente ele tem, né, dificuldades de consciência fonológica, se ele troca sons na hora da fala, na hora da escrita, se quando ele está em meio a ruídos, ele tem essa dificuldade, porque o TEPAC, ele vem com toda essa dificuldade. A criança muitas vezes tem falta de atenção, né? Ela se distrai facilmente, mas não porque ela tem um TDAH, mas porque ela tem uma dificuldade, porque o processamento auditivo central, que é o processamento cerebral, ele faz aquela confusão entre um som e outro, e erra demasiadamente na escrita. E muitas vezes a fala ainda é errônea, né? Fala dada, que é data, isso também a gente precisa analisar. Depois dessa análise, e se a gente desconfiar, a gente precisa mandar sim para o fonoaudiólogo para que ele faça lá uma avaliação mais consistente. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Alguns itens que vocês devem ficar atentos quanto ao TEPAC. Ó, se a criança responde bem em situações silenciosas ou com ruídos, se ela responde bem tanto quando está em silêncio quanto está em ruído, porque o ruído atrapalha muito a criança escutar devidamente, tá? Se ela tem uma dificuldade de lembrar o que ela ouviu, se a criança tem dificuldade de falar certos sons corretamente, como aquilo que eu havia falado anteriormente, se a criança tem dificuldade em aprender músicas infantis. Então, é um checklist que a gente vai perguntando para saber como que é essa criança na realidade. Ó. A criança tem dificuldade de manter a informação ouvida ou ela esquece rapidamente ou ela interpreta de modo errado. Eu falo, o gato pulou no mato e ela entende, né, que o pato pulou no mato. Então, essas minúcias que a gente precisa prestar atenção. Porque quando uma criança tem muitos problemas fonológicos, tá? A gente precisa entender se ela não tem um TEPAC. Depois, a gente deve, então, passar mesmo para o quê? Uma questão mais do processamento fonológico. Será que essa criança conhece rima? Conhece a literação? Por exemplo, ela percebe que gato, né, termina com to, assim como rato. Essa consciência fonológica, fonêmica, de sílaba, de segmentação, de agrupamentos, de sons para se formar uma palavra. Essa criança está adequada para a idade dela? A gente tem aí o Confias, que é um teste muito bom para a gente estar averiguando essa consciência fonológica. A gente tem o IPPL também para a gente ver essa consciência fonológica. Antes mesmo da gente entrar em outro tipo de teste para leitura e escrita, a gente precisa entender que a criança ela precisa dominar a consciência fonológica. Se ela não domina a consciência fonológica, eu vou ter que fazer intervenção nesse processo dela fonológico. A gente precisa ver
que nós temos também o IA. O IA é um instrumento, né, que a gente vai averiguar se essa criança está dentro ali do processo de alfabetização. Porque o IA é um instrumento que a gente vai ver posição, se a criança tem lateralidade, se a criança conhece, né, as primeiras sílabas, se ela lê algumas palavrinhas. Então, tem todo um contexto dentro do IA que vem da onde? Da criança estar preparada para receber, de fato, a alfabetização, que é a leitura, a escrita e a compreensão. Isso já deve acontecer, esse preparo, desde a educação infantil. Tá tudo aqui, ó. Esquema corporal, se a criança tem lateralidade, posição, direção, espaço, tamanho, quantidade, forma, discriminação visual, discriminação auditiva, verbalização de palavras, análise e síntese, coordenação da motora fina. Esse instrumento aqui, ele é excelente, dá uma visão global de como essa criança está. Depois disso, eu posso aplicar um outro instrumento, né? Eu posso aplicar, por exemplo, o TDE2. O TDE2 na leitura ali de palavras, na escrita de palavras, na própria matemática, vai te dar também o quê? Vai te dar se essa criança comete erros, quais são os erros, se é de rota fonológica, se é de rota lexical, se ela lê numa velocidade de processamento boa. Para isso, a gente tem as tabelas que nos mostram as eficiências. O que não pode faltar também é você fazer uma prova com uma criança de coordenação motora fina. Será que essa criança segura o lápis direito? Será que ela cobre o desenho corretamente? Será que ela traceja, né, passando a linha ali corretamente? Lembrando que quando a gente tem o domínio da motricidade fina, é porque lá atrás, na educação infantil, se trabalhou muito com o concreto, né? Trabalhou muito colocando pomponzinhos nos lugares ali que a professora mandou, se pintou muito, tracejou linhas, tracejou formas, a criança usou blocos, colocando algumas coisinhas dentro da caixa, tirando dentro da caixa, fazendo um movimentozinho de pinça. Essa criança, quando tem uma motricidade fina boa, a gente percebe que ela vai ter ali toda a mobilidade para ter uma escrita também boa. Deixa eu ver mais aqui. O que eu tenho aqui para vocês, né? Em termos disso. A coordenação visomotora. Mas o que é uma coordenação visomotora? É quando a criança tem a capacidade de quê? De coordenar olho e o movimento, né, do corpo. Lembrando que quando eu olho e eu olho para lá, para eu saber, é o que eu vou te falar para vocês na próxima etapa. E olho de novo para a tela aqui da minha câmera, para poder eu falar com vocês, eu estou fazendo um movimento visomotor. Visualizar, meu olho foi, meu corpo talvez teve que virar e voltar. Então, quando a criança olha, por exemplo, para o quadro, ela vai olhar e vai escrever. Também é uma questão visomotora. Então, a gente precisa entender que quando a criança não tem um visomotor bom, ela vai ter dificuldade de posicionamento das letras. Ela vai fazer o D como se fosse um P, como se fosse um Q. Ela vai ter uma dificuldade de direita e esquerda. Ó, quando eu faço IA com ela e ela tem essa dificuldade, pode ser que ela tenha também uma dificuldade ali no visomotor. Tá vendo como tudo está entrelaçado?
Ela inverte letras, inverte números ao escrever. Tem criança que faz o 5 virado para lá, né? Faz o 6 que não é 6, é um 9, mas ela quis dizer para você que é 6. Tem dificuldade na atenção, tem dificuldade na concentração. Ela tem dificuldade, como eu disse, de copiar. Tem criança que olha sílaba por sílaba para copiar. Tem criança que não consegue ler a frase inteira e tem que escrever para o caderno. É uma dificuldade visomotora. Tudo isso eu preciso realizar todo esse passo a passo na minha avaliação. No processo ensino-aprendizagem, a gente precisa entender qual é a dificuldade dessa criança, porque nem toda dificuldade é um transtorno. Então, a gente não vai avaliar uma criança para pensar em transtorno. A gente vai avaliar para saber quais habilidades ela ainda não foi processada por ela, para a gente ajudá-la nesse processamento dessas habilidades. Copiar, tá? Figuras. A gente passa umas figuras para as crianças e ela vai copiar. Triângulo, que o quadrado está dentro do triângulo, que o círculo está dentro, por exemplo, de um quadrado, e ela deve copiar exatamente igual. E tem crianças que têm muita dificuldade, principalmente as crianças disléxicas. Quando a gente dá aqueles passinhos, né, para ela ligar alguns pontinhos e que às vezes ela liga de forma errada, até mesmo fora dos pontos, fora das linhas, também é um bom recurso, tá? Quando a gente dá para ela uma figura onde tem várias outras figuras ao redor de uma figura maior, e a gente vai perguntar para ela o que está à direita, o que está à esquerda, o que está acima, o que está abaixo, né? Mas uma coisa que você precisa também saber dessa criança. Ela escreve com qual mão, né? Ela é canhota ou ela é destra? Como que ela posiciona a perna dela? Ela tem mais força na perna esquerda ou na perna direita? Quando ela olha, quando você pede para ela olhar uma coisa, ela coloca primeiro o olho direito para ela olhar, ou ela coloca primeiro o olho esquerdo? Tudo isso você tem que prestar atenção. Ah, isso é muito bobo, Edna. Não. Isso daí é raciocínio clínico. Isso aí está te mostrando que a criança está com uma dificuldade nessa questão da lateralidade. Na próxima aula a gente vai ver outras habilidades para a gente estar aí fazendo um processo de avaliação passo a passo bem assim pertinente. Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima aula.